Olá, pessoal. Sou eu, o professor Janduí, para mais uma vez conversarmos um pouquinho sobre biologia com a moçada do ciclo 6. Beleza? Vocês estão preparados para mais uma aula? Estamos na nossa terceira videoaula. Eita, esqueci as aulas anteriores. Não tem problema. Vai lá, revisa, veja quantas vezes for necessário, mas não esqueça também de fazer as tarefas, os exercícios através dos materiais, dos outros materiais que estão chegando para vocês. Do material impresso que está sendo entregue nos dias em que vocês vão se apresentar lá na unidade, do Google Formulário que está sendo enviado para vocês através do WhatsApp, né? Não esqueçam, moçada, presta atenção. Para aprender, duas coisas são necessárias. Primeiro, querer. Segundo, esforço. Não se aprende sem isso. Se você não quer aprender, não vai aprender. Se você não se esforça, não vai aprender. Mas aprender é necessário. O conhecimento é a moeda de maior valor e que não desvaloriza nunca. Quanto mais conhecimentos nós adquirimos, certo? Melhor os espaços vão abrindo para a gente no campo profissional, nas relações interpessoais, nas relações com a família, né? Por quê? Porque o conhecimento favorece um diálogo mais objetivo, com mais clareza, né? A gente passa a ter uma visão melhor de mundo, um entendimento melhor de mundo, né? Inclusive, ajuda até a gente a se desvencilhar de situações embaraçosas, né? Porque o conhecimento agrega a cada um de nós o poder, né, de tomar decisões mais assertivas. Então, que vocês estejam com disposição para assistir às nossas aulas, com vontade de aprender, que nós estamos aqui, todos, né, para ajudar vocês naquilo que é necessário através das nossas aulas. Ok? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de hereditariedade e genética, né? São duas coisas interrelacionadas, não existe uma coisa sem a outra, né? Hereditariedade, leia comigo, é a transmissão de características dos pais para os filhos. Por exemplo, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, até algumas doenças podem ser herdadas. Doenças, professor, como assim, né? Bom, tem doenças que são sérias, outras nem tanto. Por exemplo, né, a miopia é um problema de visão que a gente herda dos pais, né? Alguns tipos de diabetes também, elas são herdadas dos pais, né? A predisposição, por exemplo, a alguns tipos de câncer, câncer de mama, câncer de próstata, né? Se a gente tem pessoas na família que tiveram isso, então a gente pode ter herdado essa característica dos nossos ancestrais. Então, daí a necessidade da gente saber um pouco, né, desse assunto. Então, esse é um assunto que ele é importante do ponto de vista dos objetos do conhecimento que vocês precisam adquirir na educação básica, mas também no nosso dia a dia, né? Então, o que seria essa hereditariedade? Vocês vão observar na figura que tem um casal, né? Eh, Aqui representando o homem e a mulher, e entre eles tem aí, olha, o DNA do pai e o DNA da mãe. Vocês vão perceber que para que os filhos sejam gerados, eles vão precisar de uma cópia de DNA do pai e uma cópia do DNA da mãe. Na figurinha, a gente percebe que o primeiro filho aí, né, o menino que está também de camisa verde, né, ele saiu mais parecido com o pai, né? Depois das duas crianças, a gente observa que eles têm mais características da mãe.
Mas não significa dizer, certo, que essas 3 crianças não tenha herdado o material genético de ambos os pais. Herdaram sim, né? Todos os 3 herdaram uma cópia do material genético do pai, uma cópia do material genético da mãe. No entanto, no material genético tem umas partezinhas chamadas de genes. Cada gene é responsável por uma característica. E esses genes, eles podem ser dominantes ou recessivos. Dominante, na linguagem popular, é o gene mais forte. Recessivo seria aquele gene que ele não se manifesta quando ele está na presença do gene dominante. Então, se esse primeiro menino aqui está mais parecido com o pai, significa dizer que ele herdou alguns genes dominantes do pai que acaba se manifestando nele. Os genes excessivos herdados da mãe está no seu material genético, no entanto, não se manifestou. Mas a gente vai aos pouquinhos entendendo melhor, né, o que vem a ser a hereditariedade. Mas mirem-se nessa imagem, observe com muita atenção essa imagem, que vocês vão ter, certo, uma ideia, né, melhor do que é a hereditariedade. De antemão, já vou dizendo que nós passamos as nossas características para os nossos filhos através do material genético que é o DNA. Uma cópia do nosso DNA a gente manda para os filhos através o pai do espermatozoide, a mãe através do óvulo. No espermatozoide do pai vai uma cópia do seu DNA. No espermatozoide do óvulo vai uma cópia do DNA da mãe. Cada filho é composto, portanto, né, por uma cópia do DNA do pai, herdado através do espermatozoide, e uma cópia do DNA da mãe, herdada através do óvulo. Não esqueça que para formar uma pessoa, o pai tem que fornecer uma célula chamada espermatozoide, a mãe uma célula chamada óvulo. Essas duas células se juntam num processo chamado fecundação, origina uma célula única chamada zigoto e a partir daí forma-se um novo indivíduo. Mas esse é assunto para a nossa próxima aula, ou seja, para uma aula mais para adiante. Genética é a ciência que estuda a hereditariedade. Genética é a parte da ciência ou é a própria ciência que estuda como essas características são passadas de pais para filhos. A biologia ela é composta por várias ciências. A botânica estuda as plantas, a evolução estuda a origem das espécies, a ecologia estuda certos fatores ambientais, a zoologia estuda os animais, a fisiologia, como o corpo funciona, a citologia estuda a célula, a genética estuda a hereditariedade. Bom, DNA, na verdade, é uma sigla. Você sabe que é uma sigla, né? Como se fosse uma abreviação. Por exemplo, os partidos políticos, né, são identificados pela sigla. PT, Partido dos Trabalhadores, PMDB, né? Partido do Movimento Democrático Brasileiro virou MDB, né? PSDB, né? Tem várias outras siglas aí que a gente conhece no nosso dia a dia. DNA é uma sigla, que em português é ADN, mas ela é mais conhecida como DNA, que é a sigla inglesa, que significa ácido desoxirribonucleico. Vocês vão perceber que nessas duas palavras tem um A em azul, um D em azul e um N em azul. ADN, né? ADN, que é a sigla em português, mas ela é mais conhecida do inglês, né? Portanto, DNA. DNA, em português, ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. É o material genético que nós passamos para os nossos filhos através dos gametas, que são as células denominadas de espermatozoide e óvulos. Tudo isso acontece porque temos em nosso corpo DNA, uma molécula que guarda todas as informações genéticas. Cada célula do nosso corpo
tem DNA. Uma cópia do pai, uma cópia da mãe. Em cada DNA tem os genes. Observe aqui, ó, genes. Dentro do DNA existem os genes. E cada gene, né, que é um pedacinho de DNA, é responsável por uma característica. Cor do cabelo, tipo do cabelo, ausência de cabelo, e assim por diante. Cada característica nossa é determinada por genes, que são pedacinhos da molécula de DNA. Bom, nessa figura aqui, vamos observar essa figura. Observa aqui, tem o desenho de uma moça, embaixo tem o desenho de uma célula. No núcleo da célula, certo? Ó, do núcleo da célula parte uma setinha mostrando o DNA. Cada pedacinho de DNA é um gene. Tá aqui, ó, gene é, portanto, um segmento do DNA responsável por uma característica, e o DNA todo enroladinho, todo condensadinho, né? É chamado de cromossomo. Mas cromossomo é assunto para nossa próxima aula. Beleza? Galera, preste atenção. Eu estou colocando para vocês cada parte de cada conteúdo que não pode deixar de ser aprendido. A aula anterior é de fundamental importância para que vocês entendam essa. Essa aula é de fundamental importância para que vocês entendam a próxima. E sabendo da logística de vocês, do tempo de vocês que é curto, né, do corre-corre do dia a dia, então a gente está sendo bem criterioso para estar passando para vocês aquilo que é mais importante e indispensável de cada um dos assuntos. Portanto, não deixem de aprender esses assuntos que estão sendo passados nessas aulas. Beleza? Até a próxima aula, se Deus quiser, e Ele há de querer, né? Porque, né, Ele é nosso Pai Celestial, só nos quer bem. Até a próxima aula.